O conhecimento, através do qual se vê um tipo diferente de entidade viva morando em corpos diferentes, é conhecimento no modo da paixão. Pritaktvena tu jagyanam nanabhavam pritavidam veti sarveshu bhuteshu tagyanam vidirajasam. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 18, verso 21. Muita gente que se diz espiritualista acha, né, que existe alma de vegetal, alma de mineral, alma de animal, alma de homem. Não conhecem, não sabem, não tem conhecimento completo da alma eterna, né, Bima? Não sabem nem o tamanho da alma. Mas no capítulo 2 tem o tratado completo da alma, no capítulo 2 do Bhagavad Gita, até o tamanho de nós, almas eternas. Só existem dois tipos de almas: a alma suprema e suas expansões, e nós, as alminhas. Outra má notícia para as pessoas iludidas é que nós nunca seremos Deus. Seremos e não seremos. Nós já somos Deus miniatura. Nós somos Deus em miniatura. Nós nunca seremos o Deus Supremo, Krishna, o maior de todos, o mais poderoso, o mais rico, o mais famoso, o mais tudo. Quando a pessoa entende isso, ela para de querer competir com Deus, porque não tem condições, né, Bima? Deus é a almona e nós as alminhas que fazemos partes do corpo dele. Sem entender isso, não vai entender nada, né? Que Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Vai se montando o quebra-cabeça. Todo dia a gente aprende um pouquinho, e aí vai montando o quebra-cabeça, vai tendo todas as perguntas respondidas, e a pessoa vai se iluminando com esse conhecimento completo e perfeito, que só existe no Bhagavad Gita como ele é, e em livros que seguem a versão védica. O conceito de que o corpo material é a entidade viva, e de que com a destruição do corpo também se destrói a consciência, chama-se conhecimento no modo da paixão. É aquela velha história, morreu, acabou, né? Se fosse assim, Deus seria louco, irresponsável, ou então não existiria, né? Porque a vida é tão frágil, né? Tão insignificante, podemos dizer insignificante, porque uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de barriga, ou então bateu a cabeça, morreu, acabou. Que insignificância seria a vida, né? Sem a alma eterna, sem ser eterna. Imagina, né? Tão frágil, uma falta de ar aí, uma parada cardíaca, uma falta de ar, morreu, acabou. Então Deus seria muito incompetente fazer uma coisa assim, né, Bímola? Não é? Pensa. Morreu, acabou. Ou então só tem essa vida, já nasce ferrado. Que Deus misericordioso que é esse? Né? Quando alguém vinha me falar desse Deus aí, eu xingava, nossa, amaldiçoava, né? Você está louco? Que Deus louco, Deus carrasco, Deus malvado. Você só tem uma vida e você já nasce ferrado. E o outro já nasce se dando bem, como o Prabhupada diz, com colher de prata em sua boca. Que Deus justo que é esse? Que loucura que é essa? E eles inventam uma explicação, né, Bímola? Eles inventam uma explicação que com certeza não está, ou não estão, né, as especulações, as invenções deles não estão nas escrituras autorizadas, completas, perfeitas.
Pode estar em escrituras de terceira classe, quinta classe, sei lá que tipo de escritura, escritura de demônios. Aí tem explicações malucas que não fazem o menor sentido e as pessoas inteligentes rejeitam essas escrituras de terceira classe, quinta classe. Não tem nem lógica, né, um negócio desse, não tem bondade, não tem nada que presta. Tá, lê mais, fala menos. Tá bom, sim senhora. Aí eu me perdi. Tá. O conceito de que o corpo material é a entidade viva e de que, com a destruição do corpo, também se destrói a consciência, chama-se conhecimento no modo da paixão. De acordo com esse conhecimento, os corpos diferem um do outro por causa do desenvolvimento de diferentes tipos de consciência. Pelo menos entende que tem diferentes tipos de consciência, diferentes graus de consciência. Pois, de outro modo, não existe uma alma separada que manifesta a consciência. Aí já se perdeu. O corpo em si é a alma. A vida é o fôlego. Completa ignorância, né? Acabou o fôlego, acabou a vida do peão. Muito insignificante uma vida dessa, né? O corpo em si é a alma, e não existe uma alma separada além deste corpo, o que pensam essas pessoas influenciadas pelo modo da paixão. De acordo com tal conhecimento, a consciência é temporária. Se a consciência fosse material, sim, né? Tem um fundo de verdade, né, Bímola? Porque quando nós, almas eternas, entramos num corpo, nós temos uma consciência temporária que tem tudo a ver com aquele corpo adquirido. Ou ainda não existem almas individuais, mas sim uma alma todo-penetrante, que é plena de conhecimento, e este corpo é uma manifestação de ignorância temporária. Você vê que é super complicado essas filosofias furadas. Ou além deste corpo não há nenhuma alma individual especial ou alma suprema. Tudo é por acaso. É igual a ciência, né? Eles falam que é ciência, Bímola. Imagina, pode ser, quem sabe, talvez é ciência. Isso aí para mim é especulação, teorias furadas. Ciência é teoria, experimento prático e resultado prático que comprova aquela ideia, aquela teoria. Se não, é mais uma ideia, é mais uma especulação. Que ciência que é essa? Pode ser, quem sabe, talvez. Nossa, isso aí é especulação. Todas estas concepções são consideradas produtos do modo da paixão. E só quem é influenciado pelo modo da paixão acredita nessas coisas e fala essas coisas e se engana e passa a enganar os outros. E se diz que o conhecimento através do qual uma pessoa se apega a um tipo de trabalho, como se este trabalho fosse tudo, sem se interessar na verdade, e o qual é muito escasso, está no modo da escuridão, piorou. O conhecimento do homem comum está sempre no modo da escuridão, ou ignorância, porque toda entidade viva, na vida condicional, nasce no modo da ignorância. Como fala aquele verso que a gente recita todo dia, né, Bímola? Ao mestre espiritual. Nasci na mais completa escuridão da ignorância, e meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento. Se não for assim, a pessoa não vai ver nada, não vai entender nada. Uma pessoa que não desenvolve conhecimento através das autoridades ou as injunções escriturais védicas tem conhecimento limitado ao corpo. Ela não está interessada em agir segundo as direções das escrituras védicas. Para ela, Deus é dinheiro, e conhecimento significa a satisfação das exigências corpóreas. Todo ser vivo pensa assim, né? Todo ser vivo está buscando isso. Prazer, conhecimento e eternidade é o que todo ser vivo busca, não importa em qual dos 8.400.000 espécies diferentes a alma eterna, esteja no momento. Se estiver na forma de vida humana, em completa escuridão da ignorância,
Para ela, Deus é dinheiro. E conhecimento significa a satisfação das exigências corpóreas. Isso que se ensina nas redes de ensino, né? Que nem é aceito como conhecimento pelas escrituras védicas, pelos mestres espirituais e pelas pessoas santas. Tal conhecimento não tem relação com a verdade absoluta, Krishna. É mais ou menos como o conhecimento dos animais ordinários. O conhecimento de comer, dormir, se defender e acasalar. Esse é o conhecimento dos animais. Aqui se descreve tal conhecimento como o produto do modo da escuridão. Por isso que o mundo está essa maravilha, né? Porque as redes de ensino ensinam esse conhecimento aí de comer, dormir, se defender e fazer sexo. Será que tem universidade para ensinar os animais a fazerem sexo, Bimala? Aqui se descreve tal conhecimento como produto do modo da escuridão. Em outras palavras, conhecimento que se relaciona com a alma transcendental, além deste corpo, chama-se conhecimento no modo da bondade. Olha, isso aqui é uma máxima, Bimala. Conhecimento que se relaciona com a alma transcendental, além deste corpo, chama-se conhecimento no modo da bondade. E conhecimento que produz muitas teorias e doutrinas em virtude da lógica mundana e da especulação mental, é o produto do modo da paixão. Pode ser, quem sabe, talvez. Essa é a ciência, que se diz que é ciência. Olha, pode ser, quem sabe, talvez. Só especulação, só teorias furadas. E cada dia aparece uma nova teoria furada. É fácil fazer teoria furada, né, Bimala? Daqui 50, 60 anos, 70 anos no máximo, todo mundo já morreu, todo mundo que ouviu a bobagem que um cara inventou aí, não vai ter como comprovar, então, o cara é cientista, teórico, né? E a teoria dele, quem ouviu a teoria dele já morreu e ninguém vai lembrar de nada, e aí ele se dá bem aqui, mas a teoria dele vai sendo descartada, né? As teorias furadas. Eu vi livros de espiritualistas de 1940, 40, 50, 60, já desmentiu tudo, né? E nem se fala mais desses espiritualistas que falavam bobagem, especulavam. Não tem como comprovar, né? Agora não, agora descarta. Não, agora o livro, esse livro aqui que é bom agora, esse livro que foi escrito agora. Por quê? Inventa novas teorias. Porque os velhos já furaram, as profecias já furaram, e por aí vai, né? Conhecimento incompleto, imperfeito é assim mesmo, né? Tem que ser remendado, corrigido, atualizado, revisado ou então descartado. Tá, lê mais, fala menos. Tá bom, Bimala, já começou a dar bronca de novo. Aí eu me perdi, tá vendo? Você me corta, eu me perco. Vou ler de novo aqui, tá? Em outras palavras, conhecimento que se relaciona com a alma transcendental, além deste corpo, chama-se conhecimento no modo da bondade. E conhecimento que produz muitas teorias e doutrinas em virtude da lógica mundana e da especulação mental, é o produto do modo da paixão. E se diz que conhecimento que se refere unicamente à manutenção do corpo de uma maneira confortável está no modo da ignorância. Outra máxima, Bimala, tá vendo? Conhecimento que se refere unicamente à manutenção do corpo de uma maneira confortável está no modo da ignorância. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Eu já parei. Eu já tinha parado. Eu já tinha parado de falar, Bimala. Mas deu tempo. Tá bom. Não é fácil não, Krishna Balaram Arada, que cruz pesada.
Ah, tá aqui, ó. Tá, você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, essa coleção de versos, de 700 versos que estão no Bhagavad Gita, tá, eu errei. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá rodando, tá abrindo, vai abrir, abriu. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler já já. A coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, que a gente vai ler na terceira parte do programa. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Qualquer lugar que você nos achar, pode nos adicionar que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. Ah, mais para baixo tem a edição normal, a edição econômica. Esses aí você encomenda alguns, dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa. Se não achar os links, fale com a gente. Tá, aqui que nós vamos fazer, já vamos direto ler a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Não tem nada na agenda não, Bímola? Ah, você já olhou. Tá bom, então tá bom. Então... Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Estamos lendo o capítulo... capítulo... O Advento do Senhor Krishna, Introdução. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Omagyanati Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabando, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Canta, Radha, Canta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Onde eu estava, hein? Aqui, ó. Página 77. Portanto, como as atividades ímpias e invejosas causam um corpo no qual se sofre na vida seguinte, tá vendo? Quem faz coisa errada e inveja, pega um corpo no qual sofre na vida seguinte. Por que deveria alguém agir impiedosamente? Para o seu próprio bem-estar, a pessoa não deve invejar ninguém, pois a pessoa invejosa sempre deverá temer ser hostilizada por seus inimigos, nesta vida ou na próxima. A inveja é uma mercadoria que não deve ser consumida, porque você só se ferra aqui, agora e sempre. Ao invés de procederem como inimigas de outras entidades vivas, as pessoas devem agir piedosamente, ocupando-se no serviço ao Senhor Supremo Krishna, evitando assim uma situação desastrosa, tanto nesta vida quanto na próxima. Com relação a isto, a seguinte instrução moral do grande político Chanakya Pandita é muito significativa. Prabhupada cita o verso aqui, vou ler a tradução. Deve-se fugir da companhia de diabos, demônios e não devotos. O que? Diabos, demônios? Existe diabos, demônios? Tem muita fantasia a respeito de diabos, demônios, né, Bimala? O demônio é todo aquele, demônios e diabos são todos aqueles capetas, são todos aqueles que desobedecem às leis de Deus, são os não devotos. São pessoas comuns com CPF, é CPF agora? Fica mudando tudo. É CPF, era SIC, antes era SIC, agora é CPF. Com CPF, comprovante de residência, esses são os diabos, os demônios, os não devotos, todos aqueles que desobedecem às leis de Deus. Deus só tem dois tipos de filhos, os santos e os demônios. Se a pessoa não é santa, com certeza é um demônio, uma demônia, um diabinho, uma diabinha, um capetinho, uma capetinha. As mães dizem, Bímola, só estou repetindo aqui. Ah, essa menina é uma capetinha, esse menino é um capetinho. E é mesmo. Diabinho, demoninho, não devoto. E não devoto, porque o não devoto, ele já fala, não devoto, né? Não devota a vida a Deus, não obedece a Deus, não segue Deus, não faz nada que Deus quer, então é um diabinho, um demoninho, um capetinho. Já entendeu? Todo mundo entendeu, tá bom. E sempre deve buscar a associação de devotos e pessoas santas. Tá vendo? A gente tem que buscar se associar com devotos, com pessoas santas. E aí a gente se torna santo, se torna devoto também. Agora, se a gente anda com não devotos, a gente vai virar um não devoto, né? Vai cair. Convém agir sempre piedosamente, sabendo que esta vida é temporária, e não se deixar influenciar por felicidade e aflição temporárias. O movimento da consciência de Deus, Krishna, está ensinando a toda a sociedade humana este princípio de se tornar consciente de Deus, Krishna, se tornar devoto de Deus de verdade, e assim resolver para sempre os problemas da vida. Nunca mais nascer aqui de novo, né? Para não sofrer tudo de novo. Sendo tua irmã caçula, esta pobre jovem Devaki deve ser tratada como tua própria filha e precisa receber muito afeto. És misericordioso e, portanto, não deves matá-la. Na verdade, ela merece tua afeição.
Aqui o demônio está tentando matar a sua própria irmã, para variar, né? É só botar uma herança no rolo que você vai ver quem é seu irmão, quem é sua irmã. Shukadeva Goswami continuou: ó melhor da dinastia Kuru, Kansa era terrivelmente cruel e um autêntico seguidor dos demônios, comedores de carne e bebedores de vinho. Portanto, as boas instruções de Vasudeva não podiam apaziguá-lo, nem amedrontá-lo. Ele não se importava com os resultados das atividades pecaminosas que acaso cometesse nesta ou na próxima vida. Ao ver que Kansa estava determinado a matar a sua irmã Devaki, Vasudeva muito profundamente pensou consigo mesmo. Considerando o perigo da morte iminente, ele arquitetou outro plano para dissuadir Kansa. Embora visse o perigo iminente de que sua esposa Devaki poderia ser morta, Vasudeva estava convicto do seu bem-estar porque, na hora do seu nascimento, os semideuses tocaram tambores e tímbales. Portanto, ele tentou outra maneira de salvar Devaki. Enquanto tiver inteligência e força corpórea, a pessoa deve tentar evitar a morte. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Enquanto tiver inteligência e força corpórea, a pessoa deve tentar evitar a morte. É este o dever de toda pessoa corporificada. Mas eu vou até printar isso aqui, Bimala. É natural. É natural, mas não foi tão bem explicado aqui como aqui. Enquanto tiver inteligência e força corpórea, a pessoa deve tentar evitar a morte e não se entregar à morte, né? É este o dever de toda pessoa corporificada. Mas, se, apesar de todos os esforços, a morte torna-se inevitável, a pessoa que se defronta com a morte não comete ofensa. É natural que ao defrontar-se com a morte extemporânea, a pessoa faça tudo para se salvar. Este é seu dever. Embora a morte seja certa, todos devem tentar evitá-la e não aceitar a morte passivamente, porque toda alma vivente é eterna por natureza. Porque a morte é uma punição imposta àqueles que estão condenados à existência material. A cultura védica baseia-se em evitar a morte. Todos devem valer-se do cultivo da vida transcendental e evitar a morte. Essa aqui é outra máxima. Peraí, deixa eu printar aqui. Calma, Bimala, não me apressa não. Todos devem valer-se do cultivo da vida transcendental e evitar a morte. E ninguém deve submeter-se à morte sem lutar pela sobrevivência. Aquele que não tenta acabar com a morte não é um ser humano inteligente. Visto que Devaki estava face a face com a morte iminente, era dever de Vasudeva salvá-la, como ele de fato o tentava na medida de suas forças. Portanto, ele resolveu descobrir uma outra maneira de se aproximar de Kansa para que Devaki fosse salva. Apertei o botão errado aqui. Tá. Vasudeva ponderou: entregando todos os meus filhos a Kansa, que é a morte personificada, salvarei a vida de Devaki. Talvez Kansa morra antes que meus filhos nasçam, ou, uma vez que ele já está destinado a morrer nas mãos de meu filho, um de meus filhos poderá matá-lo. Por enquanto, é melhor que eu prometa entregar os meus filhos para que Kansa desista de sua ameaça imediata, e se no decorrer do tempo Kansa morrer, nada terei a temer. Vasudeva queria salvar a vida de Devaki, prometendo entregar os seus filhos a Kansa. No futuro, pensava ele, Kansa poderá morrer, ou talvez eu não gere nenhum filho, mesmo que nasça um filho e eu o entregue a Kansa. Kansa pode morrer em suas mãos, pois através da ação da providência tudo pode acontecer.
É muito difícil entender como as coisas são determinadas pela providência. Assim, Vasudeva decidiu que prometeria entregar os seus filhos nas mãos de Kansa para salvar Devaki do perigo da morte iminente. É uma coisa que muita gente agora está na moda de novo, né, Bimala? Está na moda de novo a história de fim de mundo. Mas o filho de Krishna, o mestre Jesus, disse que ele não sabia a data e a hora que o mundo ia acabar. Só o Pai que está no céu que sabe. É porque Krishna sabe tudo, né? Krishna sabe tudo, então. Então, quem sabe do futuro? Só Krishna. Quando o fogo, por alguma razão inaparente, salta um pedaço de madeira e incendeia o próximo, o fator que causa isso é o destino. Igualmente, quando o ser vivo aceita uma classe de corpo e se desfaz de outro, a única razão de tudo isso é o destino invisível. Quando há um incêndio em uma aldeia, o fogo às vezes salta uma casa e queima a outra. Igualmente, quando há um incêndio na floresta, o fogo às vezes salta uma árvore e queima a outra. Ninguém pode dizer ninguém pode dizer por que isto acontece. Alguém pode formular alguma razão imaginária na tentativa de explicar o motivo pelo qual uma árvore ou uma casa situadas mais perto não pegam fogo, ao passo que uma árvore ou uma casa em lugar distante pegaram? Mas na verdade a razão é o destino. Esta razão também se aplica à transmigração da alma, devido à qual alguém que em determinada vida é primeiro-ministro pode na próxima vida se tornar um cachorro. O trabalho do destino invisível não pode ser averiguado pelo conhecimento experimental prático e, portanto, todos devem contentar-se em saber que tudo é feito pela providência suprema. Após considerar o assunto até onde o seu conhecimento lhe permitia chegar, Vasudeva, com muito respeito, apresentou sua proposta ao pecaminoso Kansa. A mente de Vasudeva encheu-se de ansiedade porque sua esposa corria perigo. Porém, para satisfazer o cruel, descarado e pecaminoso demônio Kansa, ele esboçou um sorriso e falou-lhe as seguintes palavras: às vezes, numa situação perigosa, alguém pode disfarçar os seus sentimentos, assim como agiu Vasudeva, que queria salvar a sua esposa. O mundo material é complicado, e para executar os seus deveres, a pessoa não pode deixar de adotar atitudes diplomáticas. Vasudeva fez tudo o que podia para salvar a sua esposa, pois ela deveria gerar Krishna. Isto indica que, com o propósito de salvar Krishna e seus interesses, pode-se agir com duplicidade. Aí tá vendo? Olha uma orientação de Prabhupada. E Prabhupada é muito expert em tudo isso, né? Isto indica que, com o propósito de salvar Krishna e seus interesses, pode-se agir com duplicidade. De acordo com a predição, Krishna apareceria através de Vasudeva e Devaki para matar Kansa. Vasudeva, portanto, deveria fazer tudo para contornar a atual situação. Embora todos os eventos já estivessem pré-estabelecidos por Krishna, o devoto deve se esforçar ao máximo para cumprir o propósito de Deus, Krishna. O próprio Krishna é todo-poderoso, mas isto não quer dizer que o devoto deva, portanto, sentar-se tranquilamente e deixar tudo nas mãos dele. Esta instrução também é encontrada no Bhagavad Gita. Embora Krishna estivesse fazendo tudo para Arjuna, Arjuna nunca se deixou ficar indolente como um cavaleiro não violento. Vou ler de novo. Arjuna nunca se deixou ficar indolente como um cavaleiro não violento. Ao contrário, ele envidou todos os esforços na batalha para sair vitorioso. Vasudeva disse: ao melhor dos sóbrios,
Não precisas ficar com medo de tua irmã Devaki só por causa daquilo que ouviste do presságio que veio do alto. A causa da tua morte serão os filhos dela. Portanto, prometo que, quando ela der à luz os filhos de quem teu medo surgiu, entregarei todos eles em tuas mãos. Kansa temia a existência de Devaki, porque após a sua 8ª gravidez, ela daria à luz um filho que o mataria. Vasudeva, portanto, para dar ao seu cunhado a máxima segurança, prometeu levar-lhe todos os filhos. Ele não esperaria pelo 8º filho, mas desde o começo entregaria nas mãos de Kansa todos os filhos que Devaki desse à luz. Essa foi uma proposta muito liberal que Vasudeva ofereceu a Kansa. Srila Shukadeva Goswami prosseguiu. Kansa concordou com os argumentos lógicos. Posso ler pelo menos esse verso, Bimala? É para a gente ver onde vai parar, né? Srila Shukadeva Goswami prosseguiu. Kansa concordou com os argumentos lógicos de Vasudeva e, tendo plena fé nas palavras de Vasudeva, desistiu de matar a sua irmã. Vasudeva, estando satisfeito com Kansa, continuou apaziguando-o e entrou em sua própria casa. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, tá enroscando, já abriu, já apareceu. Você clica nessa foto, Śrīmad Bhagavatam. Já cliquei, Bimala. Vou clicar aqui para ver se não mudou o link, né? Às vezes muda o link, né? Tá aqui, normal. Ó, disponível até o 10º canto, volume 7. Então tá aí, e você que está com a coleção incompleta, tá aí a chance de você completar a sua coleção. Nessa coleção aqui, os livros podem ser comprados separadamente. Então aproveite aí, encomende já os seus livros, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Você vê, dependendo da forma de pagamento, os devotos da loja facilitam em até 18 vezes, né, Bimala? Nessa loja tem tudo que a gente precisa e até o que a gente não precisa, né? Tá. Já parei de falar. O que é? Você me corta, eu me perco, Bimala. Esse é o mantra. Você me corta, eu me perco. Então tá. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Calma, baixar o brilho aqui, entortar a tela, calma, não me apressa não. Peraí, deixa eu tocar de óculos, pegar água, não pode faltar água, é engraxar a garganta. Calma, não me apressa não. Não sou devaguear, quer dizer devagar.
Calma, Bimala, não é pressa não. Depois faz alguma coisa errada aí, ó. Culpado sou eu. Tá acabando já esse primeiro volume, hein? Página 219. Onde nós paramos? Na página 219. Tá bom, deixa eu tomar água aqui, peraí. Então vamos lá. Este crítico momento de necessidade, nossa capacidade de apresentar o assunto em linguagem adequada, especialmente em idioma estrangeiro, certamente terá suas falhas e poderá haver muitas deficiências literárias, apesar de nossa honesta tentativa de apresentá-lo de maneira correta. Estamos certos, entretanto, de que, com todos os nossos defeitos a este respeito, a seriedade do assunto será levada em consideração e os líderes da sociedade aceitarão isto mesmo assim, por ser uma tentativa honesta de glorificar o grande Todo-Poderoso tão urgentemente necessário hoje em dia. Do Śrīmad Bhagavatam, canto 1, volume 1. Bhaktivedanta Swami, acompanhado por alguns dos devotos da Keshavadi Mata, fez uma curta excursão de pregação, percorrendo Agra, Kanpur, Jhansi e Delhi, mas logo voltou para o seu próprio quarto no templo Vanshigopalaji. Ninguém o chamava mais de Abhay Babu, mesmo entre amigos era Swamiji ou Maharaja. E muitas vezes havia pessoas que o chamavam de Swami Bhaktivedanta Ji, Swami Maharaja, A.C. Bhaktivedanta Swami. As pessoas prontamente reconheciam-no como um santo e lhe ofereciam respeitos. Contudo, seus problemas básicos continuavam sendo os mesmos. Ele queria escrever e imprimir, mas não tinha dinheiro. Pretendia difundir a mensagem de Deus, Krishna, mas poucos estavam dispostos a ouvir. Tais coisas tinham mudado por ele ter... Tais coisas não tinham mudado por ele ter se tornado um renunciado, um Swami. Quando um bibliotecário aconselhou Bhaktivedanta Swami a escrever livros, eles eram permanentes ao passo que os jornais eram lidos uma vez e jogados fora. Ele considerou que era seu mestre espiritual que estava falando através desta pessoa. Então um oficial do exército indiano que gostava de volta ao Supremo sugeriu a mesma coisa. Bhaktivedanta Swami tomou isto como uma revelação de seu mestre espiritual. Como um servo dependente constantemente meditando nos desejos de seu mestre transcendental e buscando sua orientação, Bhaktivedanta Swami sentia as bênçãos recíprocas e a presença pessoal de seu mestre transcendental. Cada vez mais ele sentia o contato confidencial com o Srila Bhaktisiddhanta e agora estava sentindo uma inspiração para escrever livros. Ele considerava o Śrīmad Bhagavatam porque este era a escritura dos devotos de Deus mais importante e mais digna de crédito. É conhecido como o Purana Imaculado. Embora o Bhagavad Gita fosse a essência de todo o conhecimento védico, apresentado sob a forma de breve ABC, o Śrīmad Bhagavatam era elaborado. E tanto o Srila Bhaktisiddhanta Saraswati quanto o Bhaktivinoda Thakur tinham escrito comentários bengalis sobre o Bhagavatam. De fato, a maioria dos grandes mestres devotos de Deus do passado tinham feito comentários sobre o Śrīmad Bhagavatam. O próprio Senhor Krishna Chaitanya havia recomendado o Śrīmad Bhagavatam como a literatura védica imaculada. Uma tradução e um comentário em inglês para esta obra poderiam algum dia mudar os corações do mundo inteiro. E se ele pudesse publicar mesmo uns poucos livros, sua pregação se intensificaria.
Ele poderia ir ao exterior com confiança e sem aparecer de mãos vazias. Um dia, Gaurachandra Goswami, proprietário do templo Radha Damodar, aproximou-se de Bhaktivedanta Swami, convidando-o a que viesse viver no templo Radha Damodara, sendo o lar eterno de Jiva Goswami e Rupa Goswami, seria mais adequado para os seus escritos e traduções. Bhaktivedanta Swami se interessou. Ele jamais deixara de visitar aquele templo regularmente e sempre se sentia inspirado na presença dos túmulos samadhis, dos grandes líderes do movimento do Senhor Krishna Chaitanya, Jiva Goswami e Rupa Goswami. Mas quando foi dar uma olhada nos 2 cômodos disponíveis, encontrou-os em mau estado. Há muitos anos que ninguém os conservava nem vivia neles. No entanto, não querendo perder a oportunidade, Bhaktivedanta Swami concordou em tomar os cômodos a preço de 5 rúpias por mês. Ele calculou que com um pouco mais de 500 rúpias poderia instalar eletricidade e fazer outros reparos nos quartos, e quando acabasse poderia se mudar para ali. Bhaktivedanta Swami considerou o convite auspicioso, e viver ali favorecia o seu novo projeto de apresentar o Śrīmad Bhagavatam em inglês. De todos os templos de Vrindavana, Radha Damodara tinha a maior coleção de escritos originais dos 6 principais renunciados de Vrindavana e seus seguidores. Mais de 2.000 manuscritos separados, muitos deles com mais de 300 anos, alguns mesmo com 400 anos. Bhaktivedanta Swami contava com morar ali algum dia e servir na companhia de Srila Rupa e Srila Jiva Goswami. Puxa vida, é por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, Bimala. Estou errando até teu nome. Tá, vou prestar atenção no seu nome. Onde eu estava, hein? Aqui. Tá, vou voltar um pouquinho aqui. Bhaktivedanta Swami contava com morar ali algum dia e servir na companhia de Sri Rupa Goswami e Srila Jiva Goswami. Por enquanto, ele permaneceria no templo Vanshi Gopalaji e com o dinheiro que coletasse, aos poucos repararia os quartos. Era uma máxima importante de Bhaktisiddhanta Saraswati que um pregador devia ir às cidades e não permanecer na reclusão de um local sagrado. Assim, com esse espírito, Bhaktivedanta Swami continuava alternando sua residência com Delhi, muito embora isto para ele fosse um inferno, e muito embora não fosse fixa sua residência ali. Muitas vezes ele era hospedado por negociantes que se sentiam na obrigação de recebê-lo com base na cultura védica. Um bom homem, se queria ser favorecido por Deus, devia acomodar os santos e dar-lhes refeições e um lugar para dormir. Mas a visão de tais homens piedosos era um hinduísmo sentimental e suas recepções eram artificiais. Eles não podiam apreciar realmente a obra de Bhaktivedanta Swami. E Bhaktivedanta Swami não tencionava aproveitar-se de tais anfitriões. Então ele falou com o Sr. Hitsaran Sharma, gerente da Radha Press. No passado, o Sr. Sharma imprimira folhetos e papéis de carta para a Liga dos Devotos, e Bhaktivedanta Swami hospedara-se na casa do Sr. Sharma na ocasião. O Sr. Sharma apresentou Bhaktivedanta Swami a Pandit Sri Krishna Sharma, um sacerdote brahmana de casta e religioso ativo, sectário da centenária Sociedade Religiosa de Delhi, Sri Naval Prem Sabha. Por simpatia pelos esforços literários de Bhaktivedanta Swami, Krishna Pandita deu-lhe um quarto em seu templo Radha Krishna na vizinhança de Shipwada, da velha Delhi. Agora Bhaktivedanta Swami teria um escritório permanente em Delhi. O trem proveniente de Mathura chegava à estação da velha Delhi, perto de Chandi Chowk,
a larga avenida pela qual fluía um rio de tráfego em dias úteis. Rickshaws, ciclistas, às vezes uma dúzia deles, ombro a ombro, automóveis em número menor, homens correndo, a pé, puxando carroças pesadas e bestas de carga, jumentos, bois, um camelo ou um elefante ocasional transportando cargas pesadas e sendo conduzidos por homens com chicotes nas mãos. Da intensamente movimentada Chandni Chowk, Bhaktivedanta Swami fazia uma curta caminhada até Chipawada, passando pelo Forte Vermelho, mantendo o templo Gauri Shankara à sua esquerda e então prosseguindo por uma rua lateral, junto da grande e imponente mesquita Jama. Perto de Chipawada as ruas se tornavam estreitas. Chipawada tinha sido uma comunidade muçulmana até a partição de Índia e Paquistão em 1947, quando milhares de hindus punjabis se estabeleceram ali. Chipawada fazia parte de uma vizinhança mista de hindus e muçulmanos, tão apinhada de gente que os carros não tinham permissão para entrar pelas ruas. Somente carros de boi e rickshaws podiam penetrar nas movimentadas e estreitas vielas, e em algumas áreas as vielas eram trancadas com postes de ferro para as rickshaws não passarem. Mesmo um ciclista provocava confusão entre as multidões densamente apinhadas de lojistas e trabalhadores que se moviam pelas ruas e vielas. Ruas laterais davam em outras ruas laterais, vielas tão estreitas que os balcões de segundo andar de ambos os lados deixavam um vão apenas de alguns centímetros, praticamente formando um telhado sobre a rua, tanto que um pedestre podia vislumbrar apenas um pedaço muito estreito do céu. Pátios privados, lojas e quintais tornavam-se quase indistinguíveis das vias públicas, embora quase todas as lojas tivessem letreiros em hindi com subinscrições em inglês. Algumas tinham os escritos sinuosos do arábico, e era comum ver mulheres vestidas de negro, com os rostos cobertos por véu. No coração dessa intensa vida urbana estava a entrada estreita do templo Radha Krishna, de Krishna Pandit, com uma placa do semideus Ganesha e uma fila de pombos alinhados, e uma placa, vou ler de novo aqui. No coração dessa intensa vida urbana estava a entrada estreita do templo Radha Krishna, de Krishna Pandit, com uma placa do semideus Ganesha e uma fila de pombos aninhados, bem acima de sua simples porta arqueada. O templo, com suas famílias residentes, retinha um pouco da atmosfera da vizinhança. Embora a sala do templo estivesse escura, as deidades de Radha e Krishna no altar estavam bem iluminadas. Radharani tinha cor creme e Krishna era de mármore negro e tinha cerca de 60 centímetros de altura. Estava decorado com pontos de polpa de sândalo fresca e uma máscara de sândalo amarela sobre sua testa. Ambas as formas de Deus estavam vestidas com roupas de seda. No segundo andar, bem acima da sala da deidade, estava um quarto de hóspedes, o quarto de Bhaktivedanta Swami. Suas paredes e chão de cimento estavam completamente nus. Projetando-se para fora do piso havia uma pirâmide de concreto de 1 metro de altura, com um pináculo indicando que as formas de Deus estavam diretamente abaixo. Bhaktivedanta Swami logo descobriu que seu quarto não era isolado, mas estava lado a lado com outros cômodos residenciais. Fora da porta, uma grade de metal menor que as do templo Vanshigopaladi e da Keshavadi Mata revelava o pequeno pátio do templo abaixo. Do teto mal se podia ver uma árvore. O panorama era de telhados de residências tão apertadamente apinhados que parecia que alguém poderia andar de telhado em telhado por toda a extensão do colossal Jama Masjid. As
3 grandes cúpulas da mesquita, rodeadas por minaretes mais altos, elevavam-se acima dos prédios ordinários, atraindo bandos de pombos que pousavam nas abobadas ou voavam fazendo círculos no céu. Krishna Pandit vestia um sobretudo de algodão leve e escuro, o tipo feito internacionalmente à moda de Pandit Nehru, e também usava um boné Nehru. Falava bom inglês e era loquaz. Era bem conhecido e respeitado pela vizinhança. Considerava Bhaktivedanta Swami como enviado de Deus, um santo para ele cuidar e mostrar mais uma vez a piedade da cultura hindu. Ele achava o seu novo hóspede simpático, um simples, amável, atencioso e realizado erudito devoto de Deus. Krishna Pandit dizia que compreendia a importância da missão Sanatana Dharma de Bhaktivedanta Swami e sua necessidade de um escritório em Delhi, e prometia fornecer a seu hóspede tudo o que ele necessitasse. Embora Bhaktivedanta Swami relutasse em pedir qualquer coisa para si mesmo, Krishna Pandit trouxe-lhe uma esteira para assento e uma mesa baixa, colocando-os diante da pirâmide, e além disso trouxe-lhe um colchão. Mostrou a Bhaktivedanta Swami como operar a única luz do quarto, uma lâmpada com um quebra-luz de metal pendurada em uma corda que podia ser erguida ou abaixada à mão. Trouxe um quadro de Radha e Krishna que tinha sido dado a seu mestre espiritual pelo Maharaja de Jayapur e o pôs dentro de um nicho na parede, deleitando-se com o fato de que Bhaktivedanta Swami poderia mirá-lo com os olhos de um verdadeiro devoto de Deus. Bhaktivedanta Swami quisera um lugar seguro para escrever livros antes de ir para o Ocidente, e o Senhor Krishna o havia fornecido. Agora ele poderia trabalhar ou em Vrindavana ou em Delhi. Quase que imediatamente ele começou de volta ao Supremo novamente, seriando trechos de livros de seus manuscritos anteriores, enquanto ao mesmo tempo começava o Śrīmad Bhagavatam. A coleção, né? Quando Krishna Pandit ficou sabendo dos esforços solitários de seu hóspede em produzir de volta ao Supremo, ele se voluntariou para ajudar com alguns dos aspectos comerciais da publicação. Bhaktivedanta Swami sentiu-se realmente agradecido pelo auxílio sincero de Krishna Pandit e, em agradecimento, deu-lhe um nome adicional, Hari Bhaktanudasa, aquele em português, Hari Bhaktanudasa, aquele que serve ao devoto do Senhor Krishna. Após 6 meses em Shipwada, Bhaktivedanta Swami escreveu uma apreciação no livro de hóspedes do templo. Para aqui? Tá bom, então vamos parar aqui, Bimala. Na página 223, no finalzinho, onde Prabhupada escreveu uma apreciação no livro de hóspedes do templo. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, né, Bimala? Mas, se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Quem gostou do filme de Prabhupada vai amar essa coleção, porque nessa coleção tem muitos detalhes da vida de Prabhupada. É todo o conhecimento vivido na prática. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita e agora sim, a terceira coleção, Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente.
canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya, Namaste Narashinhaya, Aladadadaine, Aladadadaine, Hiranyakashipu Vaksyaha, Hiranyakashipu Vaksyaha, Shilatankam Nakalaye, Shilatankam Nakalaye, To Nishinha Parato Nishinho, To Nishinha Parato Nishinho, Yato Yamitato Nishinha, Yato Yamitato Nishinha, Mae Nishinho Hidaye Nishinho, Mae Nishinho Hidaye Nishinho, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Tavakarakamalabare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Tanubringam, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Tavakarakamalabare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Tanubringam, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Jaya Nishinha Deva Jaya, 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 Nishinha Deva Jai Pralada Maharaj, 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 Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Pralada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja ki jai.
Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai, fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai, Prense Karo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai, Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.